tendo que nem ele entende. Então, uma coisa sempre que eu procuro lembrar as pessoas, Tiago capítulo 3, nós mestres receberemos mais duro juízo. Ensinar a palavra de Deus não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Por quê? Se você ainda não entendeu o quadro e está passando à frente algo incompleto, Jesus diz, qualquer que tomar um desses mandamentos e os violar, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino. Ele não está falando de um violar a desobediência que te impede de estar no reino, mas um violar, uma deturpação na aplicação, vai ter consequência depois. Aliás, já que eu falei do que Jesus citou, por exemplo, quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, para mim esse é outro ponto mal entendido. Eu pergunto até para pastores, pregadores, cara, o que isso significa para você, eu vim cumprir? Aí o cara me olha e fala, obedecer. Eu digo, então, se Jesus não veio revogar e veio obedecer, está tudo de pé. Continua tudo. Aí o cara fala, é mesmo? O que significa isso? Em inglês, acho que até é fulfill, né? De preencher, né? É como se tivesse um vaso ali, ele... E a ideia de cumprir não é obedecer, é o cumprimento do caráter profético. Então, Jesus está dizendo, não é mera revogação, não é que Deus olhou e disse, me arrependi, mudei de ideia. É que tudo que a lei profetizou se cumpre em Cristo. Então, ele está dizendo, eu sou o cumprimento. Aquele cordeiro que morria todo ano. Quando João Batista aponta para Jesus, diz, esse é o Cordeiro de Deus, ele diz, aquela figura completou, cumpriu. Então, agora, não precisa mais sacrificar os animais. Sim. Então, entender, aí é o que a gente trata no capítulo do caráter profético. Entender isso também é importante. Por quê? Senão, na cabeça das pessoas, tudo que se fazia lá não se faz mais. E não é bem assim. Então, no Velho Testamento tinha oração, no Novo continua tendo oração. O Velho Testamento tinha esmola, no Novo continua tendo esmola. Então, se a pessoa ela simplesmente tentar pegar o pacote, que é o problema de alguns com o dízimo. A dízimo é da lei. Mas espera aí, como o Novo Testamento interpreta isso? O livro de Hebreus diz lá, né, falando a respeito da distinção entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque. Eu particularmente gosto muito desse texto. No capítulo 7 de Hebreus, me permita ler isso aqui, a Bíblia diz o seguinte, começa falando no verso 3. Não. Vou até cortar isso, se quiser. A gente não corta nada, vai ficar tudo aí. No livro de Hebreus, o capítulo 6 termina no último versículo 20, falando de Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O 7 começa dizendo, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando esse voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí nós temos duas correntes teológicas. Uma diz que é uma teofania, aparição de Cristo, outra que é o tipo. Para mim, é tipo. Feito semelhante, o próprio não é semelhante. Para ser semelhante, tem que ser outro. Aí ele diz assim no 4, vejam como era grande esse Abraão, a quem o patriarca... Veja como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, lei de Moisés, recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei de Moisés, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, agora está falando de Jesus, está falando de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz, o menor é abençoado pelo maior. Aí ele diz, aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Aqui ele está falando Levi. Ele diz, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Então, Melquisedeque figura Cristo. Ele diz, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi nem existia. Aliás, algumas traduções, essa é uma tradução mais por equivalência, a Nova Almeida atualizada, as por literalidade, né, elas dizem o seguinte, quando a Bíblia está dizendo aqui que Levi pagou-os na pessoa de Abraão, gente, Levi não existia. Ele é bisneto de Abraão. Sim. Abraão tem Isaac, que vai ter Jacó, que muda Israel, que vai ter Levi. As 12. Ele não existe. Mas a Bíblia está apelando o quê? Para simbologia. Quando Abraão se curva diante de quem é maior, a Bíblia diz simbolicamente Levi está se curvando. Porque assim, se você pensar na lógica até biológica, Levi estava ali dentro, né?
A Bíblia diz que ele estava nos lombos. Verso 10 diz, no corpo de seu pai Abraão. Exato. Então, o que a Bíblia está dizendo? Quando Abraão se curva e entregou os dízimos a Melquisedeque, Levi, que está no seu corpo, nos seus lombos, se curvou e entregou. Agora, se isso não é a passagem dos dízimos de Levi para Cristo, o novo sacerdote, me explica o que é. Então, Cristo, de acordo com a lei, nunca, e nem Melquisedeque, poderia receber os dízimos. Isso aqui, antes da lei, já tem uma sinalização profética, que os dízimos que seriam entregues à tribo de Levi na vigência temporária da lei, quando se encerrasse esse sacerdócio e, consequentemente, essa lei começasse um outro sacerdócio, haveria uma outra lei e os dízimos seriam de Cristo. Então é por isso que eu não gosto, quando eu vejo uma conversa entre ministros, dizendo o dízimo é do sacerdote. Não, na nova aliança o dízimo é de Cristo. Sacerdote tem salário, não tem percentual de ganho em cima daquilo que é entregue. Então, o que a gente precisa é ver como o Novo Testamento definiu cada coisa. Porque, por exemplo, alguns tentam a lógica. Não, o fim da lei é Cristo, é cerimonial, não é os 10 mandamentos. É um dos adventistas vão guardar a guarda do sábado, nesse raciocínio. Mas Colossenses 2, 16 e 17, diz, ninguém vos julgue por causa de lua nova, dia de festa ou dia de sábado, sombras de bens vindouros. Então, se o Novo Testamento interpretou o sábado como sombra, se Paulo diz lá em Romanos 14 que não tem diferença entre dia e dia, acabou essa literalidade. Agora, se sustenta o dízimo na nova aliança, a questão não é que ele é da lei, porque, na verdade, ele começou antes da lei com Abraão. Mas também nós não podemos pegar só esse raciocínio. Então, tudo que é antes da lei continua, porque a circuncisão também é antes da lei com Abraão. Só que o Novo Testamento redefine a aplicação dela, dizendo que a circuncisão é no coração pelo batismo. Então, vai ter que olhar ponto a ponto. Ponto a ponto. Então, o Velho Testamento ilustra o Novo explica o Velho. Não é pegar o pacote e dizer, jogou tudo fora, entendeu? É você conseguir entender, à luz do Novo Testamento, o que sustenta. E, meu amigo, isso dá trabalho. Graças a Deus pelos mestres. E para o povo que, às vezes, não quer estudar os detalhes, a gente acaba tendo algumas distorções. Mas acredito que ninguém acorda de manhã pensando, eu vou distorcer. É a falta de enxergar o todo.